Oh, meu Deus, o filé já foi todo fatiado, bem fininho, então ele vai secar muito. E aí ele vai começar a sangrar, vai secar mais ainda. Já judiaram do filé, já. Eu pretendo selar a carne e fazer um molho com o vinho e jogar em cima do filé selado. Se ele começa a preparar esse filé agora, tendo 40 minutos, quando ele terminar, o filé vai estar seco e frio. Mas ele tá fazendo da forma correta. Só que ele não aqueceu o azeite antes de colocar o filé, porque a gente liga o fogo, aquece a frigideira, põe o azeite e coloca o filé. Ele pegou, cortou o filé, botou sem aquecer a frigideira. Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa que preparou essa caixa e que deve estar me avaliando agora. Rony! Gente, olha, tô gostando de ver. Tô percebendo aqui que você também gostou dos ingredientes da caixa. Muito. Aqui tem um filé na manteiga, é? No azeite. Azeite. Gente, hoje a gente vai comer um filé seco, porque ele tá perdendo todo o suco nesse cozimento. Vou só fritar ele um pouquinho, refogar, deixar ele ao ponto. E o que mais que você vai preparar? Com a massa e refogar também ali o tomate e a batatinha. E vão aonde o tomate e a batata refogada? Vão ao lado do filé. E no... A castanha vai por cima do macarrão, junto com o manjericão. O bacon? O bacon vai no molho do macarrão. O vinho você pretende usar onde? Aqui no filé. Entendi. Bom trabalho, hein? E aí tem uma coisa na cozinha que eu reprovo muito, esse fato de provar com a mão. Existem colheres na cozinha pra gente provar, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Não provem com a mão, e provou na colher, terminou de provar, lava. Por favor, sempre não provem com o dedo nem com a mão. No caso do Rony, ele já colocou o filé para fritar, só que eu acho que ele colocou muito antes, talvez isso deixe a carne um pouco seca, né, para a hora de experimentar. Eu ainda não entendi muito bem como ele vai colocar o tomate e a batata com a carne e o que ele vai colocar exatamente no macarrão. Eu fiquei meio confusa aí nessa parte, mas vamos ver daqui a pouquinho. E aí ele tá trabalhando com pimenta calabresa, a gente tem que ter bastante cuidado com pimenta, porque a pimenta calabresa ela é bem perigosa, bem mesmo. Essa massa já está passando do ponto de cozimento. Ao invés de ela ficar al dente, ela vai ficar bem passada, muito cozida. Olá, Cadê? O que ainda falta? estou fazendo aqui o tempero do macarrão. Tempero do macarrão? E aquilo ali que tá na panela não tá secando demais? Esse molho é pra onde? Pra Pra carne. carne? Pode desligar, eu acho, senão vai acabar Desliguei, só secando pra E cozinhar. olha, corre que tem pouco tempo para preparar esse molho. O macarrão já tá cozido pelo menos, né? Já. Ah, acabou. Todo mundo conseguiu entregar o prato. Ele estava ali só na decoração, né? Aqui praticamente já tá pronto, da Júlia também. E daqui a pouquinho a convidada do dia vai subir para avaliar os pratos. Gente, agora é comigo, eu tava esperei esses 40 minutos, agora eu vou lá provar. E vamos lá ver como é que ficou esses pratos, tá?
Eu estou satisfeito. Era isso mesmo que eu queria fazer, apesar de eu ter errado o corte da carne, mas eu estou satisfeito com o meu prato. Chegou o momento de vocês conhecerem a convidada do dia que vai avaliar os pratos. Inclusive foi ela quem escolheu os ingredientes desse primeiro desafio. Ela é formada em gastronomia, especializada em confeitaria, é professora nessa área e vai fazer uma avaliação levando em consideração a técnica que vocês utilizaram, a organização, o tempo que vocês aproveitaram e principalmente o sabor. Recebam a nossa convidada, Bárbara Rocha. Vem pra cá, chefe. Boa noite, Lude. Boa noite aos convidados. Você ficou acompanhando todo o modo de preparo, Tudo. né? Chega mais um pouquinho pra cá. E aí, o que você achou dos nossos participantes, no geral? Eu achei que eles utilizaram de uma forma bem interessante, só que eles marinaram um pouquinho da carne. É. Vamos então conferir se isso influenciou muito no sabor dos pratos. Vamos lá, para a bancada da Elis por aqui. Uma chefe, professora, fiquei muito nervosa mesmo. Elis, chefe Bárbara. Prazer, tudo bom? Tudo. Apresenta seu prato, a sua criação para ela. Eu fiz aqui um medalhão, ele está recheado com creme de castanha. Ele é um molho branco, na verdade, que eu acrescentei a castanha torrada. Aí eu fiz um macarrão, um alho e óleo com açafrão, noz moscada e a saladinha com tomate cru e a batata cozida. Eu coloquei manjericão, ele também eu selei a carne e depois eu deixei ela gratinar no vinho. Você achou que ela marinou a carne? Não, ela não. Ela conseguiu. Ela conseguiu, ela tratou bem mais... Com carinho. É. Pode ficar à vontade. Tchan, 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 tchan. A hora da verdade. Se a carne chegou no ponto. E ela escolheu um medalhão largo, né? Foi, porque ela deixou bastante tempo cozinhando, então isso que salvou mais a carne, porque ela fez um corte mais alto. Mas mesmo assim, vamos provar. A apresentação tá bonita. O macarrão, por que ele ficou tão amarelinho? Você colocou... Eu coloquei um pouco de açafrão. E os legumes você salteou na frigideira? Sim, a batata eu cozinhei, ela no sal. O tomate não, ele foi não, cruzinho tá assim, que era para dar aquele contraste. Coloquei azeite. Esse bolinho de castanha. E aí, Bárbara, o que você achou? Ficou bem interessante que ela trabalhou com a castanha, ela tá bem presente na carne, a castanha, né? A gente consegue sentir o molho, transferir o sabor para a carne. Como ela trabalhou com um corte mais alto, não ressecou tanto a carne, que eu estava acompanhando. A ideia dela passar o bacon em volta também transfere sabor. E mantém mais a umidade da carne, eu gostei bastante. Eu também. Eu só achei que o pimentão roubou um pouco o sabor, né? Porque ele fica presente. Ele é muito, principalmente o verde, né? Mas parabéns, tá muito saboroso. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Agora para a bancada do Rony, estava ali um pouco chateado porque não deu tempo de montar o prato como ele gostaria, né? E eu marinei da carne. Bastante. Você já Quando ela falou, se eu entregou. senti não, com certeza, eu sei que... Porque o filé é uma carne que a gente precisa ter não precisa ter todo esse cozimento. E aí eu vi que o Rony, ele começou pela carne. Tem que ser o último, né? Tem que ser o último. Geralmente a carne a gente deixa para ser o último. E ainda mais quando a gente trata de filé, a gente nunca deixa ele dourar dessa forma. Ainda mais nesse grossura, né? Fininho, né? E no macarrão você fez um molho com... Eu achei o Eu molho fiz dele... o molho com o bacon, utilizei tudo que estava na bancada e fiz o molho com o bacon, né? Bacon, tomate... O tomate, o manjericão, castanha. a castanha. Castanha foi só Na decoração. no macarrão,
Na finalização ele usou Isso. castanha, eu vi. Eu achei até que ele não ia utilizar, ele e a Júlia não iam utilizar, e no final eu vi eles utilizando a castanha. Deixou Porque a ele gente por precisa valorizar os produtos da região norte. Com certeza. Pode provar, fica à vontade, Bárbara. A batatinha eu botei ela pra cozinhar um Tava pouco. indo tão lindo o teu molho, quando eu olhei, tava tudo queimando na frigideira. E eu dizia, tira, Rony, vai ficar com sabor amargo, tira, tira, tira. O que você colocou nesse molho, inclusive? Eu coloquei o leite, o creme de leite e um pouco de trigo pra incorporar isso. O que mais? Aí é só cebola, alho, um pouco do tomate. E na carne tem vinho, porque eu tô sentindo aqui. E aí eu dizia Foi pro porque Rony, eu- tira a massa que ela tá passando, tira a tua massa, tá passando, tá passando. Ela provou, quando ela provou a minha comida, a primeira impressão não foi boa. O corte da carne eu errei, ela ficou um pouco seca, mas deu para recuperar porque eu fiz um molho. Enquanto ela estava lá no outro estúdio, ele não podia ouvir, mas no próximo desafio ela vai estar aqui, já pega essas dicas que ela está dando agora. Tudo bem. Porque esse desafio dá uma vantagem para o segundo. O que define tudo é o segundo. Acho que o molho ficou um pouquinho Um pouquinho. picante. Foi algum tempero que Daqui? eu usei. Foi algum tempero Eu que vi, eu usei. porque na hora que colocou a pimenta calabresa foi um pouquinho demais. Mas ela, eu achei que estaria, mas ela não tá presente assim. Não, né? Não. E desse molho, o que você achou? Eu achei bastante saboroso. Também E amei. a gente consegue sentir o sabor do vinho na carne. O único problema foi que realmente a carne ficou O quase corte. tostada. O corte eu acho que ela passou um pouco do ponto. Um pouco Bastante. não. Passou bastante. Bastante. Mas ficou, no geral, ficou saboroso. Aceita uma água, Marlon? Aceito, obrigada. Uma aguinha Santa Cláudia. Eu gostei muito desse molho. Também. Inclusive, eu achei que ele tinha um gostinho de queijo, apesar de não ter queijo na caixa. Não sei o que você colocou aí, mas deu um gosto de queijo. Geralmente quando usa creme de leite com manteiga. É, né? Aí Ficou bem saboroso. eu O molho do macarrão também. Só o ponto do filé, tadinho. Mas já fica a dica, da próxima vez eu já não erro mais o corte. Muito bem. Parabéns, viu? Obrigado. Nossa, nessa hora eu realmente fiquei gelada, porque quando eu vim apresentar meu prato a primeira vez aqui, ela que me avaliou. Então eu entrei em desespero total, porque eu pensei, meu Deus, eu já falei com ela, sabe quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, e a carne era um dos pontos mais ou menos meio fraco, e eu vi que ela olhou diretamente pra mim, e aí eu fiquei totalmente nervosa. Pode apresentar o seu prato para Bárbara. Boa noite, eu fiz o filé, cortei ele, eu coloquei sal e pimenta, deixei um pouquinho lá pra poder encorpar nele. E aí eu defino ele por último. Eu coloquei o macarrão, esperei cozer o tempo certo ficar al dente, eu espero que esteja. Eu deixei ele de lado e aí comecei a fazer o molho. Era pra ser uma espécie de carbonara, só que como não tem ovo, como você disse, aí é só um lembrete, entendeu? Só o bacon. E aí o molho, eu vi que você bateu o tomate. Sim, o Com tomate o quê? com um pouquinho de azeite e manjericão. Eu vi. Ah, tá. também. E foi isso que você fez como molho do tomate. E aí eu coloquei um pouco de pimenta, aquela pimenta ali. De cheiro. Isso. Na panela pra dar um gostinho mais. Ela malhando da carne também? Na realidade, a gente tem que ter cuidado quando faz o corte. A gente sempre, quando vai fazer o corte do filé, a gente faz corte mais alto para não ressecar, para manter a suculência da carne. No Isso mínimo, faz que uns 2 toda a dedos? diferença. No mínimo. Aqui a gente tem quase um. É porque reduz bastante. E aí a gente tem sempre que ter a preocupação de aquecer a frigideira quando ela estiver bem quente, a gente coloca. Isso a Júlia fez, ela colocou azeite, colocou manteiga e depois a gente põe a carne para selar. Porque aí a gente consegue selar essa carne e manter a suculência no meio. Sem cozinhar a carne. Sem cozinhar a carne, mas a carne do Rony cozinhou bastante, ficou horas. Ele começou pela carne, inclusive, Começou. né? Vamos lá experimentar, Bárbara?
A apresentação, o que você achou? Eu Tá gostei da organizadinho. apresentação, tá organizada. Só faltou. A gente sente falta de um molho, na realidade, né? Na carne, né? Ah, e você ainda Mais ralou a mascavo. castanha aqui por cima. Isso. Nosso bocado também? Não, eu só a castanha. Mas como ela utilizou os tomates frescos, a gente consegue sentir um molho bastante fresquinho. Eu concordo, porque eu me esforcei muito para fazer o macarrão com todos os ingredientes possíveis. Que aí faz diferença na massa. E aí o sabor? O sabor tá bom. Faltou o molho da carne. Mas ficou bom. Perdão. Já já, Bárbara vai divulgar o resultado para saber quem vence o primeiro desafio, que tem uma vantagem importante no segundo, que é o decisivo. Tudo bem, Bárbara experimentou ali a criação dos 3 participantes que estão ansiosos para saber o resultado desse primeiro desafio. No geral, queria a sua avaliação. No geral, eu acredito que todos os 3 estão de parabéns. Eles usaram os ingredientes de forma correta, de forma inteligente. Só houve uma falta de conhecimento com o preparo da carne, mas o que contou mesmo para o resultado desse desafio foi o sabor. Não foi, a apresentação dele estava boa, o preparo também foi bom, mas o que contou que foi decisivo mesmo foi o sabor. É, porque no final das contas, o sabor é o mais importante quando a gente vai comer. Então, quem vence o primeiro desafio é... Pode falar. Apesar de ter castigado a carne severamente, quem vence o primeiro desafio é o Rony. Parabéns, Rony! A Elise, ela conseguiu tratar melhor a carne, mas no sabor, ainda que tinha o bacon, o molho, faltou um pouquinho. O Rony tá emocionado? Faltou um pouco de sabor agregado, mas o Rony, ele conseguiu trazer os sabores dos ingredientes que ele colocou no prato de forma maravilhosa. O molho dele que foi o que... Ainda com a carne quase queimada, o seu molho deixou tudo sensacional e o molho do macarrão também estava muito gostoso. Então, no conjunto, o sabor, você venceu. Obrigado. Esperava? Não. Não? Não mesmo. Depois dela ter falado bastante da sua carne, você achou que ele estava já fora da disputa? Sim, com certeza. Eu pensei que eu não ia conseguir. Cozinha é uma caixinha de surpresa, né? Mas calma, ainda temos mais um desafio. Todos ainda estão na disputa, com chance de vencer. O Rony vai ter a vantagem de poder escolher agora qual caixa temática ele vai ficar para o segundo desafio e também a das suas concorrentes. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por tudo que eu já passei na minha vida, por todo o sofrimento e por eu estar aqui hoje, para mim já foi uma vitória.